Olá, este é o programa Deixa a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, estou aqui para compartilhar com você um pouco mais da Palavra de Deus. E se você tiver interesse em receber gratuitamente o material destes programas de rádio dessa semana, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3342-5269. Repito, 3342-5269. Você entra em contato com a gente, pede os programas e nós lhe enviamos. Nós tentamos combinar com você, ou para você passar lá no Seminário Teológico Ebenezer, na rua Copacabana, ou você recebe por e-mail, por internet, por algum outro recurso, esse material dessas lições aqui. Então, não deixe de ligar, 3342-5269, para receber gratuitamente os materiais desse programa de rádio de hoje. Qual é o sentido do Natal? Essa é a grande questão, muitas vezes, que vem à nossa mente no mês de dezembro, que está aí chegando, não é? Quando o mês de dezembro chega, pessoas ficam se questionando como é que é esse negócio de Natal. E uma coisa muito banal, mas nos assuntos mais conhecidos, às vezes é aí que nós manifestamos alguns dos maiores desconhecimentos. O nascimento de Jesus é o Natal celebrado todos os anos, e é um assunto que alguém diria, é banal, mas dentro desse assunto que todo mundo acha que sabe tudo, tem uma série de detalhes que o pessoal não entende, e inclusive não entende qual o sentido do Natal, porque se tornou uma coisa assim muito comercial, muito ligada a uma festa, a festa de família às vezes, mas às vezes para outros é festa de consumo, e tem um sentido às vezes religioso, para outros o sentido é basicamente um sentido cultural, ou de um ciclo de vida que se termina, um fim de ano, né? As famosas festas do fim de ano, as férias, né? E aí, qual é o sentido do Natal? Então, quero convidar você para olhar na Escritura. Nosso programa Deixa a Bíblia Falar sempre vai no sentido de ver o que a Escritura diz sobre esse assunto. No Evangelho de Mateus, nos capítulos 1 e 2, nós temos a primeira narrativa por ordem no Novo Testamento do nascimento de Jesus, do Natal. E essa narrativa de Mateus capítulo 1 começa nos versículos 1 a 17 com uma genealogia, com uma descrição dos descendentes de Jesus, desde Abraão, passando por Davi e chegando até Jesus. Essa genealogia justamente marca a linhagem de Jesus como não só um descendente do Abraão, o homem com o qual Deus fez uma aliança, uma promessa, o abençoado por Deus, mas não só por Abraão, mas passa por Davi, o grande rei, o grande escolhido de Deus para ser o regente da nação de Israel. E depois de Davi chega até o próprio Senhor Jesus. Nessa genealogia, nós temos uma divisão em 4 grupos de 14 nomes. 14 nomes de Abraão até Davi, 14 nomes de Davi até o exílio em Babilônia e 14 nomes desde o exílio em Babilônia até chegar em Jesus. Essa insistência em 14, 14, 14, que foi um arranjo que Mateus colocou no Evangelho, já anuncia o sentido da pessoa de Jesus. Porque o número 14, quando os hebreus usam as letras hebraicas como números, a palavra Davi, não é? Que é escrita em hebraico com 3 letras, quando você soma o valor numérico dessas 3 letras, dá, adivinha o quê? 14. Então, essa genealogia de apresentar Jesus desde Abraão, passando por Davi até chegar no próprio Senhor Jesus, é uma genealogia que enfatiza o fato de que passou-se por 3 vezes 14 gerações, ou seja, 3 vezes nós temos em Jesus o preparo para que ele seja o quê? Um grande rei. Jesus é apresentado no início do Evangelho de Mateus como o grande rei, que não é só como Davi, que veio 14 gerações depois de Abraão, mas ele é 3 vezes Davi. É aquele Davi que superou em tudo aquilo que Davi veio trazer. Se Davi foi um grande rei, Jesus é um rei muito maior, um grandíssimo rei que vem aí. E por isso que o livro de Mateus começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi,
filho de Abraão. Então, na descendência de Davi, na descendência de Abraão, Jesus é o grande rei. E esse livro é o livro da genealogia. Literalmente, no original grego, diz o livro da Gênese. É o Gênesis do Novo Testamento. Nós estamos aí com uma nova criação, um novo rei, uma nova esperança sendo trazida. Mas depois dos versículos 18 até o 25, nós temos uma narrativa do próprio nascimento. E é aquela história que Maria estava já comprometida, ela era noiva, tinha os papéis assinados, né, do casamento. O casamento judaico é diferente do casamento nosso. Primeiro, os pais do noivo e da noiva assinam um contrato de casamento. Então eles estão com a papelada assinada, mas são noivos. Aí demora um tempo, geralmente um ano. Aí eles realmente fazem a cerimônia de casamento, onde o noivo e a noiva passam então a conviver. Mas nesse período do noivado, eles não tinham convívio nenhum, não tinham contato físico, não tinham vida de casal. Mas nesse momento, Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. E aí, o José, que era um homem justo, a Bíblia fala que ele é um homem muito correto, a Bíblia raramente elogia uma pessoa, mas no caso de José, a Bíblia elogia, um homem justo. Ele então, querendo manter as coisas, vamos dizer, sem um escândalo para Maria, não queria que Maria ficasse mal com essa questão, mas ele sabia, o filho não é meu. Então, ele então ia desfazer o casamento, fazer um divórcio de fato, porque o papelado estava assinado, né? Seria um divórcio. Mas aí um anjo vem e diz, olha, não temas receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E tudo isso aconteceu, ele vai dizer, para que se cumprisse a profecia de Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então José, depois daquela revelação, daquele sonho que recebeu do anjo, fez tudo o que o anjo falou, recebeu Maria como sua esposa e não teve nenhum contato físico com ela, porque a ordem, ele entendeu, era para o nascimento da criança ser dessa forma. E algumas pessoas ficam perguntando, então por que Jesus nasceu de um nascimento virginal? Isso aí tem tanta crítica, tem aquela... O próprio José ficou, né, um pouco abismado com isso, falando, mas como, né? Depois o anjo veio e explicou, mas então, por quê? Não é por causa de nada de pecado original. Tem gente que diz, nasceu assim para escapar de pecado original. A expressão pecado original nem existe na Bíblia, não existe isso na Bíblia. É porque sexo é pecado. Não, sexo não é pecado. Deus criou o casamento e a sexualidade exercida dentro do casamento nunca é pecado na Bíblia. De fato, é chamado de uma bênção. Então, por que Jesus teve que nascer de uma forma não natural, de uma forma sobrenatural? Por que foi uma geração do Espírito Santo? Então, já começa a entender quem é Jesus. Jesus não é o Salvador? O nome dele é Jesus, salvação de Javé, salvação do Senhor. Então, a salvação do Senhor vem por iniciativa divina, não vem dos homens. Se Jesus fosse filho de José e de Maria, filho natural deles, alguém diria, nós humanos arranjamos um salvador para nós, seres humanos. Ou seja, José e Maria nos arranjaram um salvador. Mas não é verdade. A humanidade não se salva. Nós, seres humanos, estamos perdidos em nossos descaminhos, em nosso pecado. E quem nos salva? É o próprio Deus. Então, José não é o pai natural, ele é o pai de direito de Jesus, ele adotou Jesus, criou Jesus como filho dele. Mas Jesus era Yeshua, salvação de Yahweh, salvação do seu povo dos pecados deles. Por isso, então, ele teve esse nascimento virginal. E aí, então, nós entendemos a razão pela qual José e Maria foram o casal escolhido por Deus. José é um homem justo, um homem até silencioso. Na Bíblia ele nunca fala nada, mas é um homem chamado um homem justo. E Maria, uma mulher que se submeteu à vontade de Deus, que serviu como mãe de Jesus e recebeu o milagre de uma concepção virginal que nunca, não é, tinha acontecido. Havia essa profecia de Isaías falando dessa possibilidade. Lá no Velho Testamento essa profecia tem outro sentido, mas aqui no Novo Testamento o sentido claro é de um milagre mesmo, de um nascimento virginal, para que houvesse a salvação vinda
do próprio Deus. E a história do Natal continua, não é? Ainda tem a história no capítulo 2 dos magos que vieram do Oriente. E o pessoal fala, são 3 e são reis magos, mas veja, na Bíblia não. Eles são apenas um grupo de religiosos do Irã, pagãos inclusive, eles viram na astrologia alguma coisa sobre Jesus. Talvez eles fossem antigos alunos ou descendentes dos alunos de Daniel, que por muitos anos foi um grande sábio lá em Babilônia. E eles então sabiam que em cerca de 500 anos o Messias viria. E quando viram a estrela, aquela estrela especial que até hoje não se sabe se é uma conjunção de astros ou se era algum fenômeno especial, um cometa. Enfim, quando viram a estrela no céu, ela indicava que era o nascimento do Messias, do Salvador, do rei. E eles foram a Jerusalém para tentar encontrar esse rei. Mas o resultado foi que nada viram. Realmente o Herodes não tinha nenhum filho nascido. O Herodes era tão doente sobre alguém tomar o poder dele que ele mandou consultar os escribas. Onde vai nascer o menino? Ah, vai nascer em Belém. Eles, de fato, os magos foram a Belém e deixaram seus presentes, que foram 3 presentes, ouro, incenso e mirra, um presente de rei. Mas, justamente, eles não eram 3 e não eram reis, eram apenas homens religiosos do Oriente que tinham algum conhecimento de que o rei do mundo, o rei dos judeus, nasceria naquela época, naquela região da Judéia, não sabia aonde, e no fim a estrela até os guiou ao local onde Jesus tinha nascido. Não é? E quando eles chegaram, na verdade, gente, já tinha passado um bom tempo, porque Herodes depois manda matar as crianças daquele vilarejo de 2 anos para baixo. Claro que Jesus não foi morto, porque José foi avisado e, como bom pai, ele fugiu para o Egito com Jesus, com Maria, e, infelizmente, o Herodes fez a sua atrocidade contra as crianças de Belém. Mas o sentido do Natal vem dizer justamente isso, gente. A Virgem Maria, que deu o nascimento a Jesus, é um sinal de que a salvação vem de Deus, não vem dos homens. Não somos nós que nos salvamos. O nome dele é Jesus, porque significa ele é o Salvador, ele vem para nos salvar. Ele é Emanuel, nunca foi chamado Manuel por pessoas, mas ele é Emanuel porque ele é Deus conosco. Jesus é Deus encarnado entre os homens, é a pessoa de Deus vindo conosco. A visita dos Reis Magos não foi naquele presépio bonito que a gente sempre vê nas figuras e nas praças. Aquela figura do presépio provavelmente nunca aconteceu. Mas Jesus, sim, foi visitado por esses homens do Oriente que trouxeram a ele o primeiro reconhecimento da sua divindade. O sentido do Natal é o sentido da salvação, o sentido do Evangelho. Que todos nós lembremos que Deus providenciou em Jesus a salvação para todos nós. Esse é um dos sentidos mais importantes do Natal. Então, se você quer esse material aqui dessa lição de hoje, por favor, entre em contato conosco. Telefone para 3342-5269, vou repetir, 3342-5269, e ligue para a gente lá no Seminário Teológico Ebenezer, peça esse esboço, essa aula desse programa de rádio de hoje, e nós vamos lhe enviar gratuitamente, na verdade, esse material. Se você quiser vir buscar aqui no próprio seminário, na Rua Copacabana, você pode fazê-lo, mas também você pode, por telefone, 3342-5269, você pode receber gratuitamente esse material. Muito obrigado, fique com Deus e que o sentido do Natal também seja o sentido da vida de Jesus na sua vida. Deus te abençoe.